Há um instante em que o corpo segue em frente, mas a alma para. É quando o coração já não sabe se está indo ou voltando, e a vida parece um mapa sem coordenadas. Talvez você tenha sentido isso, uma espécie de cansaço que não vem do corpo, mas da confusão de não saber para onde está indo. Você acorda, cumpre tarefas, sorri quando é preciso, mas por dentro há um ruído que pergunta: para onde afinal eu estou sendo levado? É o vazio silencioso de quem perdeu o rumo, o mesmo que tantos sentem neste tempo de urgências e distrações. Vivemos cercados de movimento, mas quase nada dentro de nós realmente se move. Somos como um navio com o leme quebrado. Ainda flutuamos, ainda seguimos, mas sem direção. E é nesse ponto que surge a metáfora mais antiga e mais verdadeira, a da bússola interior. Há dentro de cada ser humano um eixo silencioso, uma espécie de espírito que aponta para o norte, mesmo quando a tempestade é densa e o horizonte parece apagado. Essa bússola não se alimenta de planos, mas de presença. Ela não se move por vontades, mas por verdade. É o que a Bíblia descreve quando diz: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O homem se move pela vontade, Deus pela direção. A alma, quando se alinha a esse movimento, encontra paz, mesmo sem certezas. Epicteto, o filósofo que compreendia o silêncio como uma forma de sabedoria, disse: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Essa frase ecoa profundamente na mente moderna, porque não é o vento que nos confunde, é a falta de direção interior. Assim como a Bíblia fala de passos guiados pela fé, Epicteto fala de propósito alinhado à razão. Fé e razão juntas são como o ímã e o metal. Uma atrai, a outra orienta. Quando a alma está em harmonia com esse eixo invisível, não há tempestade que a faça perder o norte. Mas o mundo em que vivemos aprendeu a fazer barulho. Há tanto som, tanta pressa, tanta comparação, que o ponteiro da bússola interna parece girar sem parar. E quanto mais tentamos controlar o caminho, mais nos afastamos dele. É o paradoxo de uma geração que busca direção olhando para fora, quando o verdadeiro mapa sempre esteve dentro. A voz que guia não grita, ela sussurra, mas para ouvi-la é preciso calar. Este vídeo é uma travessia, não uma resposta rápida, mas uma jornada de redescoberta, um retorno ao eixo. Durante esta hora, convido você a caminhar comigo do barulho ao silêncio, do controle à confiança, da pressa à clareza. A cada palavra você será lembrado de que há algo em você que nunca se perdeu, apenas ficou encoberto pelo ruído do mundo. Há um norte que não se vê, mas que se sente. Um norte que não se explica, mas que guia. E talvez este seja o momento de ouvi-lo novamente, porque a alma cansada não precisa de mais um plano, precisa de direção, precisa de repouso, precisa voltar a confiar que há um vento maior soprando por trás de tudo. Respire fundo. A jornada começa agora. O norte que você procura não está distante. Está dentro. Está em silêncio, esperando que você se lembre dele. Há um tipo de cansaço que não vem do trabalho, mas da confusão interior de quem vive cercado de vozes. Vivemos em um tempo em que todos dizem o que devemos ser, onde devemos chegar, como devemos sentir. É um coro constante de opiniões, imagens e urgências que nos mantém ocupados demais para perceber o que realmente importa. É um ruído tão denso que desmagnetiza a alma, confundindo o que é direção com o que é distração. Ficamos como uma bússola colocada perto de um ímã. O ponteiro gira, gira, mas nunca aponta para o norte verdadeiro. O excesso de estímulos cria uma sensação falsa de movimento. O corpo corre, mas a consciência continua parada. A mente acredita que está progredindo porque está sempre reagindo, sempre conectada, sempre produzindo. Mas o espírito sabe, não há direção sem silêncio. O barulho das notificações, das comparações, das expectativas, tudo isso se infiltra como um vento que desorienta o ponteiro da nossa bússola interior. E quando isso acontece, começamos a confundir ruído com propósito e ansiedade com progresso. Há também um tipo de dopamina espiritual.
pequenas doses de prazer e aprovação que alimentam a ilusão de que estamos no caminho certo. São elogios, conquistas rápidas, likes e promessas de sucesso. Mas assim como o açúcar vicia o corpo e o enfraquece, essa dopamina da alma nos torna dependentes do externo. Perdemos o senso de direção porque começamos a buscar sinais fora e esquecemos de ouvir o que nasce dentro. A intuição, que antes era clara como um sussurro divino, passa a ser abafada por vozes que pedem pressa. Quando o coração se desorganiza pelo barulho, ele se torna vulnerável às distrações. E o mais perigoso é que essas distrações não parecem erradas, elas parecem produtivas. Parece que estamos no controle, quando na verdade estamos apenas girando em círculos, sem perceber que o ponteiro da nossa bússola já não responde ao campo da verdade. A alma desorientada não se perde de uma vez. Ela se perde aos poucos. Um pensamento por vez, um medo por vez, uma comparação por vez. Há uma frase antiga que resume isso com precisão. O inimigo não precisa destruí-lo, basta distraí-lo. A distração é o veneno mais silencioso da alma. Ela rouba o foco sem que percebamos. Ela transforma a mente em ruído e o espírito em eco. E quando o eco se torna mais forte que a voz interior, a bússola perde o magnetismo. Talvez você perceba que essa confusão se reflete em pequenas coisas, em decisões que parecem corretas, mas deixam um peso no peito. Em dias que passam rápidos demais, mas deixam uma sensação de vazio. Em noites em que o corpo adormece, mas o coração não descansa. Tudo isso é o resultado de uma alma desmagnetizada. E há uma verdade que precisa ser lembrada. O silêncio é o campo magnético da alma. Ele é o espaço onde o ponteiro volta a se alinhar. Quando o barulho cessa, mesmo que por instantes, algo dentro de nós se reorganiza. A intuição volta a pulsar. O coração volta a ouvir. E então percebemos que a direção nunca se perdeu, apenas ficou encoberta pelo excesso de ruído. O verdadeiro desafio deste tempo não é encontrar um novo caminho, mas reencontrar o eixo. Porque não é a estrada que nos confunde, é o barulho que distorce a bússola. Quando o mundo grita, a alma sussurra, e é nesse sussurro que a verdade habita. Há uma guerra silenciosa dentro de todo ser humano, a distância entre o que se quer e o que se precisa. De um lado está o desejo, rápido, intenso, ansioso por resultado. Do outro está a necessidade da alma, lenta, profunda, paciente. A mente deseja conforto, aplauso, estabilidade, mas o coração anseia por coerência, por sentido, por paz. E quando esses dois mundos entram em conflito, a vida perde o ritmo. Sentimos como se estivéssemos sempre escolhendo algo errado, mesmo quando parece certo. É o sinal de que o coração está dividido. Vivemos em uma época em que o querer foi glorificado. Fala-se muito em conquistar, em vencer, em alcançar, mas quase nada se fala em pertencer a si mesmo. A verdade é que muitos sonhos que carregamos não nasceram da alma, nasceram da comparação. Queremos o que os outros têm, admiramos o que os outros mostram e esquecemos de perguntar se aquilo realmente nos torna inteiros. Quando o ego assume o leme, ele confunde aplauso com propósito. E assim, seguimos tentando preencher o vazio com conquistas que não alimentam o espírito. O coração, porém, não se cala diante da incoerência. Ele sussurra quando a mente quer gritar. Ele adoece quando a alma é ignorada. Ele tenta nos lembrar que há uma diferença entre o que traz prazer e o que traz paz. Muitas vezes, o que desejamos é apenas um reflexo do medo. Medo de ficar para trás, medo de não ser visto, medo de decepcionar. Mas o que realmente precisamos, raramente, está nas promessas de sucesso. Está naquilo que nos devolve a inteireza. A confusão entre sonhos de ego e chamados de essência é sutil, mas profunda. O ego quer resultado. A essência quer direção. O ego quer aplauso. A essência quer propósito. O ego corre, a essência caminha. E essa diferença muda tudo, porque o caminho do ego termina no cansaço, o da essência na paz. Quando você silencia o querer, o precisar começa a falar.
E essa voz não é impaciente, nem confusa. Ela é clara, mesmo que suave. Ela não promete glória, mas verdade. A alma não quer que você conquiste mais. Quer que você se alinhe mais. Quando você escolhe o que o faz inteiro, em vez do que o faz parecer bem, o mundo ao redor muda de cor. O ruído se dissipa, a pressa se dissolve e algo em você se reconcilia. O coração deixa de ser um campo de batalha e se torna um lugar de encontro. É nesse ponto que o norte interior começa a reaparecer. Não porque você o encontrou, mas porque parou de lutar contra ele. Há um tipo de força que parece poder, mas é apenas medo disfarçado. É a força de quem tenta controlar tudo: o tempo, as pessoas, o destino. O controle racional nasce da necessidade de segurança, mas, ironicamente, é o que mais nos rouba a paz. O cérebro acredita que, se puder prever o amanhã, evitará a dor. Mas a alma sabe que viver é confiar no invisível. Quando o controle domina, a fé se cala. E quando a fé se cala, o coração se torna um prisioneiro da própria mente. A ciência explica o que a sabedoria antiga já sabia. Quando o medo governa, o cérebro assume o comando, tentando compensar a ausência de segurança emocional. O córtex pré-frontal, que é a região do raciocínio, passa a trabalhar em excesso, buscando soluções para problemas que ainda nem existem. Isso cria um ciclo de ansiedade e autossabotagem. O corpo vive em alerta, o pensamento não descansa, e a alma se exaure tentando manter uma ordem que o mundo nunca prometeu. Quanto mais tentamos prever, menos ouvimos. Quanto mais controlamos, menos confiamos. A mente, movida pelo medo, tenta ocupar o espaço da fé. Mas o controle é um substituto imperfeito. Ele dá a sensação de estabilidade, mas rouba a capacidade de sentir. É como uma mão que aperta a areia para não perdê-la, e por isso mesmo a perde. Quando você acredita que só pode descansar se entender tudo, você se condena à inquietação. Porque o mistério é parte da vida, e o controle é a tentativa de anular o mistério. Há um paradoxo escondido nisso. O controle racional promete segurança, mas gera ansiedade. Promete clareza, mas cria confusão. O verdadeiro equilíbrio nasce quando aceitamos que há coisas que não precisam ser resolvidas, apenas observadas. Quando paramos de tentar entender tudo, começamos a perceber o sentido que antes estava encoberto pela preocupação. A vida não pede controle, pede presença. A fé não é ausência de lógica, é confiança naquilo que ainda não se revelou. A liberdade começa quando a mente se curva à sabedoria da alma, porque a alma, diferente do cérebro, não precisa prever, ela apenas reconhece. E quando esse reconhecimento acontece, a ansiedade se dissolve, o corpo relaxa e o silêncio volta a orientar o caminho. Controlar é um gesto de medo, confiar é um ato de coragem. E toda alma que aprende a confiar descobre, enfim, que o verdadeiro norte não se calcula, se sente. O medo é um mestre disfarçado. Ele fala com voz calma, argumenta com lógica e veste o manto da prudência. É por isso que tantos o confundem com sabedoria. Quantas vezes você já disse a si mesmo: não é medo, é cautela? Quantas vezes chamou de racionalidade aquilo que no fundo era apenas receio de se ferir novamente? O medo tem esse dom de se esconder nas justificativas mais nobres. Ele se apresenta como proteção, mas age como prisão. E é nessa sutileza que ele mais se fortalece. Há pessoas que chamam de decisão sábia o ato de não tentar mais. Chamam de limite saudável, o fechamento completo do coração. Chamam de maturidade, a desistência disfarçada. O trauma é quem costuma ensinar esses disfarces. Depois de uma dor, a mente aprende a se defender criando muros, mas esquece de abrir janelas. Assim, toda nova oportunidade é vista como uma ameaça e toda entrega como um risco. O medo, quando não é compreendido, transforma a sabedoria em paralisia. É verdade que a prudência é uma virtude, mas a prudência não impede o passo. Ela o orienta. Já o medo o paralisa. A prudência observa, o medo evita. A prudência nasce do amor à vida,
O medo nasce da desconfiança da vida. É uma diferença fina, mas decisiva, porque enquanto a prudência preserva o caminho, o medo o apaga. Quando você chama o medo de sabedoria, sem perceber, você entrega o leme da sua bússola à insegurança. E o norte, que antes era claro, se perde no nevoeiro das justificativas. Quantas decisões racionais são, na verdade, fugas? Fugas de se abrir, de se arriscar, de se permitir recomeçar. O medo convence a mente de que está apenas evitando erros. Mas o que ele realmente evita é o crescimento. Há dores que só a coragem cura. E há sabedorias que só nascem quando o medo é atravessado, não evitado. Quando você entende isso, começa a perceber que o verdadeiro aprendizado não está em fugir da dor, mas em atravessá-la com consciência. A alma amadurece quando reconhece o medo, mas não o obedece, quando aprende a escutá-lo sem se ajoelhar diante dele. A verdadeira sabedoria não elimina o medo, ela o ilumina. Porque o medo, quando visto com amor e presença, deixa de ser obstáculo e se torna mestre. E é então que você percebe, o que parecia prudência era, na verdade, um convite para confiar mais, para caminhar mesmo tremendo, para perceber que coragem não é a ausência de medo, é a decisão de não deixá-lo guiar. Há um tipo de desorientação que nasce não da falta de direção, mas da necessidade de ser visto. O ego é como um navegador ansioso. Ele não busca o norte verdadeiro, mas o aplauso da multidão. E cada vez que recebe um olhar de aprovação, acredita ter encontrado o caminho certo. Porém, o que o ego chama de direção, a alma reconhece como desvio. É por isso que tantos se perdem justamente quando são elogiados, quando são reconhecidos, quando acreditam que chegaram. O ego é uma bússola magnética invertida. Aponta para onde há mais vozes, não para onde há mais verdade. A aprovação social é o novo ídolo da era moderna. As pessoas vivem como se cada passo precisasse ser validado, como se o silêncio interior não bastasse. Publicam vitórias, disfarçam fracassos e, aos poucos, constroem uma identidade feita de reflexos. Reflexos do que os outros esperam ver. A mente começa a viver para a plateia e o coração, sufocado, perde o sentido do próprio ritmo. A alma, quando busca aplauso, esquece a direção. Porque quem depende de ser visto, inevitavelmente se afasta de si mesmo. As palavras do Evangelho são um lembrete claro disso. Buscais glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único. A glória que vem de fora brilha por um instante. A que vem de dentro ilumina por toda a vida. A alma que se orienta pela aprovação se torna escrava do humor alheio. Um elogio a eleva, uma crítica a destrói. E nesse movimento constante de sobe e desce, perde-se o centro. Não há norte possível quando a bússola gira em torno da vaidade. O caminho de retorno começa quando o silêncio substitui o aplauso, quando a alma aprende a se ouvir mais do que a ser vista. É no silêncio que surge o magnetismo verdadeiro, aquele que vem da coerência, não da aceitação. Passar um tempo longe das vozes externas é como deixar que o ponteiro da bússola volte a se alinhar ao campo espiritual. Quanto mais tempo em silêncio, mais clara se torna a direção. E quando as opiniões do mundo perdem o poder de te mover, é sinal de que a sua alma voltou a guiar o leme. A paz interior nasce quando você já não precisa provar quem é. Quando entende que a aprovação dos outros é apenas um eco e não um guia. O ego busca ser admirado, a alma busca ser verdadeira. E enquanto o ego vive de olhares, a alma floresce no invisível. Quando a necessidade de reconhecimento se dissolve, o norte volta a se revelar, firme, silencioso e livre. Nem tudo o que brilha dentro de nós é luz. Às vezes é apenas reflexo. Em tempos em que tanto se fala sobre seguir o coração e ouvir a intuição, poucos se lembram de que nem todo impulso é inspiração. Há ideias que nascem da paz e há ideias que nascem do medo. Há vontades que vêm do espírito e outras que vêm do ego ferido tentando se sentir importante. Quando confundimos uma com a outra, chamamos de destino o que é apenas desejo disfarçado.
E assim seguimos caminhos que nos parecem certos, até percebermos que fomos guiados não pela alma, mas pela emoção. O impulso é sedutor. Ele traz aquela sensação de movimento, de urgência, de entusiasmo. Parece inspiração divina, mas é apenas energia em excesso. O entusiasmo é o fogo que acende o início de muitas jornadas, mas o discernimento é o vento que mantém a chama acesa no longo caminho. Sem discernimento, o impulso se torna engano. Corremos, agimos, prometemos, acreditamos, e depois nos perguntamos como tudo se perdeu. O erro invisível está em agir antes de sentir profundamente. O discernimento é uma virtude espiritual e cognitiva. Ele nasce da observação atenta, da pausa antes da ação. Enquanto o impulso grita, agora, o discernimento sussurra, espere. O impulso busca a emoção. O discernimento busca a verdade. O impulso quer provar. O discernimento quer compreender. O impulso é barulho. O discernimento é silêncio. E o silêncio, esse território esquecido, é onde a alma revela o que é autêntico. Porque aquilo que vem do espírito não pede pressa. Ele permanece, mesmo quando o entusiasmo se apaga. É possível perceber a diferença observando o tempo. Tudo o que é verdadeiro resiste ao tempo. O que vem do ego desaparece quando o brilho inicial acaba. Se uma ideia precisa ser constantemente empurrada, talvez não venha da alma. Mas se ela continua viva, mesmo quando o ânimo passa, é sinal de que há verdade ali. O discernimento, portanto, é o teste do tempo. É o espaço entre sentir e reagir, entre querer e saber. É nele que o norte interior se reafirma. Seguir a própria inspiração é belo, mas segui-la sem discernimento é perigoso, porque a voz interior só é confiável quando vem da quietude e não da agitação. O discernimento não apaga o fogo da inspiração, ele o purifica. E quando a alma aprende a distinguir entre emoção e verdade, deixa de se perder em círculos. Nesse instante, o caminho volta a ser claro, firme e silencioso. O impulso cria movimento, o discernimento cria direção, e é a direção, não o movimento, que revela o verdadeiro norte. Há uma harmonia secreta entre o que sentimos e o que fazemos. Quando essa harmonia se rompe, nasce o caos. A coerência emocional é o eixo invisível que sustenta a alma, o ponto de equilíbrio entre o sentir e o agir. É o momento em que a emoção e a razão deixam de lutar e começam a conversar. Quando isso acontece, a vida flui. Mas quando sentimos uma coisa e fazemos outra, algo dentro de nós se parte. É uma rachadura silenciosa, mas que com o tempo transforma-se em dor, ansiedade e confusão. A incoerência é o peso que a alma carrega quando o coração sabe uma verdade que a mente insiste em negar. O corpo é o primeiro a perceber quando a coerência se perde. Ele fala através de sintomas: tensão, cansaço, insônia, irritação. Quando algo não está alinhado, o corpo endurece. Quando está, ele relaxa. Essa é a linguagem silenciosa da integridade interior, e não é uma metáfora poética. É ciência e espírito trabalhando juntos. O corpo é o espelho da alma. Ele reage ao desequilíbrio entre o que pensamos, dizemos e fazemos. E cada vez que negamos um sentimento, fingimos um acordo ou forçamos uma escolha que não é verdadeira, o corpo registra. Ele guarda o preço da incoerência. A coerência emocional não significa ausência de conflito, mas presença de verdade. Ela nasce quando paramos de fugir daquilo que sentimos e começamos a escutar o que está por trás de cada emoção. A raiva, muitas vezes, é apenas um pedido de respeito. A tristeza é o luto por algo que ainda não soltamos. O medo é o desejo de proteção. Quando olhamos para essas emoções com compaixão e coragem, elas deixam de dominar e começam a guiar. A coerência surge quando o sentir deixa de ser inimigo e se torna bússola. Ser coerente é viver de modo que o coração não precise mais se justificar. É dizer não quando algo fere a alma, mesmo que o mundo espere um sim. É ter coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando isso custa conforto. A coerência não busca aplauso.
busca a paz. Ela não nasce de palavras bonitas, mas de escolhas silenciosas. E cada vez que você escolhe o que é verdadeiro, em vez do que é conveniente, algo dentro de você se fortalece. A alma só encontra descanso quando o que ela sente está em acordo com o que ela vive. É aí que nasce a integridade interior, o magnetismo sereno de quem já não precisa fingir. A coerência é o eixo invisível que sustenta o norte espiritual. Quando o sentir e o agir se unem, o caminho se torna firme. O coração deixa de oscilar, o corpo se aquieta e a mente finalmente volta a ouvir o sussurro que sempre apontou o caminho. A paz não é ausência de conflito, mas presença de verdade. Há uma linguagem que só o silêncio fala. Ela não usa palavras nem promessas, mas revela tudo o que o barulho tenta esconder. Vivemos cercados de sons, de pressa, de urgências, e esquecemos que a clareza não nasce do ruído, mas da quietude. O silêncio não é ausência de vida, é o solo onde a verdade germina. Quando nos calamos por dentro, a alma começa a se reorganizar. O que antes parecia confuso ganha forma. O que antes era dúvida se transforma em direção. O silêncio é o ponto de encontro entre o humano e o divino, entre a mente e o espírito. A neurociência confirma o que os antigos já sabiam. Quando o cérebro encontra o silêncio, ele ativa uma rede chamada modo padrão, uma região responsável pela introspecção e pela compreensão profunda. É nesse espaço interior que a mente para de reagir e começa a perceber. O silêncio, longe de ser vazio, é o berço da clareza. Ele permite que a alma volte a alinhar o ponteiro da bússola ao seu verdadeiro norte. Cada pausa, cada momento de quietude é uma forma de realinhamento neurológico e espiritual. Jesus compreendia essa sabedoria. Antes das grandes decisões, ele se retirava para orar. Ele se afastava das vozes, dos pedidos, das multidões. Esse gesto não era fuga, era realinhamento. Era o momento em que o espírito encontrava espaço para guiar o caminho. O silêncio para ele não era ausência de ação, mas preparação para o movimento certo. E essa lição permanece viva. Quando o mundo te puxa em 1000 direções, é o silêncio que te devolve o eixo. Há quem tema o silêncio porque nele não há distrações, e a alma, livre das vozes externas, começa a falar. Mas é justamente essa fala que precisamos ouvir. É no silêncio que o medo se revela, que o ego se desmonta, que a verdade aparece sem adornos. O silêncio é o espelho, onde o espírito se enxerga sem máscaras. E quando esse encontro acontece, a direção se torna simples. A mente para de procurar sinais fora e começa a reconhecer os sinais dentro. O barulho quer movimento, o silêncio quer sentido. O barulho pede pressa, o silêncio oferece presença. É no silêncio que a alma se lembra de quem é e de onde precisa ir. Por isso, quando o caminho parecer confuso, não busque mais respostas, busque mais silêncio. Porque é nele que a bússola se refaz. O ruído do mundo desorienta, mas o silêncio interior sempre aponta o norte. Há dores que não vêm do corpo, mas da alma que se afastou de si mesma. É um sofrimento sutil, quase invisível, mas profundamente real. A alma adoece quando vive em contradição com o que sabe ser verdadeiro. É quando dizemos sim querendo dizer não, quando permanecemos onde já não pertencemos, quando seguimos caminhos que a consciência já pediu para abandonar. Essa dor não aparece de repente. Ela se acumula, surge em forma de irritação, apatia, cansaço ou vazio, e antes que percebamos, o que era apenas desconforto se transforma em peso existencial. A incoerência é um veneno silencioso. Ela não destrói de uma vez, mas aos poucos. A cada escolha contrária à verdade interior, algo se fragmenta. É o coração que começa a bater mais forte sem motivo, o corpo que adoece sem explicação, a mente que se perde em pensamentos repetitivos. Esses sintomas não são inimigos, são sinais. A psique grita quando a alma é ignorada, e cada grito vem na forma de ansiedade, de compulsão, de procrastinação. São tentativas da alma de chamar o corpo de volta para o eixo.
O sofrimento, quando olhado com consciência, deixa de ser castigo e se torna bússola. Ele aponta o que está fora de lugar. Mostra, com precisão silenciosa, onde estamos forçando demais, onde estamos fingindo paz, onde deixamos de ser honestos conosco. A dor é o modo que o espírito encontra para nos avisar que nos distanciamos da essência. Quando resistimos a ouvi-la, ela aumenta, mas quando paramos e escutamos, ela se transforma em direção. Não é fraqueza sentir dor, é sensibilidade, é sinal de que ainda há vida, de que a alma ainda tenta se expressar. A verdadeira doença espiritual não é sofrer, mas deixar de sentir. Quando o sofrimento é compreendido, ele se converte em sabedoria. Quando é reprimido, vira desordem. A alma não quer que você fuja da dor, mas que a atravesse com presença. É na travessia que o eixo se recompõe e a bússola volta a apontar para o norte verdadeiro. Há um ensinamento profundo escondido nesse processo. A dor não é inimiga da luz, é o caminho até ela. O sofrimento é o instrumento do realinhamento. Ele não vem para punir, vem para corrigir. E quando o aceitamos como parte do processo, descobrimos que o que mais doía era, na verdade, a resistência em mudar. A alma nunca deixa de nos guiar. Mesmo ferida, mesmo cansada, ela continua a apontar o caminho. Basta que tenhamos coragem de ouvir sua dor como o que ela realmente é, um chamado de volta para casa. A espera é um dos mestres mais silenciosos da vida. Ela testa a fé, molda o caráter e revela o quanto realmente confiamos no tempo divino. Todos nós já sentimos a inquietação de acreditar que estamos prontos, mas nada acontece. É nesse intervalo entre o querer e o acontecer que a alma é lapidada. O tempo que parece demorar, na verdade, está trabalhando em silêncio. Há maturidades que só o tempo concede. Há bênçãos que só se sustentam quando a alma está pronta para recebê-las. O livro do Eclesiastes sussurra uma verdade eterna. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. A impaciência, porém, tenta nos convencer de que o agora é o único tempo certo. Queremos respostas rápidas, sinais visíveis, resultados imediatos. Mas a vida, guiada por uma sabedoria mais profunda, não se apressa. O tempo divino não é o tempo do relógio. Ele se move segundo a precisão da alma. E o que parece atraso, muitas vezes é proteção. O que parece silêncio é preparo. O que parece negação é direção. A mente, impaciente, acredita que esperar é perder. Mas a alma sabe que esperar é confiar. O tempo se torna um filtro que separa o que é desejo passageiro do que é propósito verdadeiro. Há coisas que não acontecem porque ainda não temos estrutura para sustentá-las. Deus não entrega promessas a corações apressados. Ele espera que o terreno esteja firme o bastante para que o que for plantado floresça sem se perder. A impaciência, por mais convincente que pareça, é um ato de desconfiança. E toda desconfiança nos faz desviar do eixo. A espera revela quem realmente somos quando nada acontece. Ela mostra se o coração é fiel ou apenas ansioso, se a fé é sólida ou apenas conveniente. É fácil crer quando tudo flui. Difícil é crer quando nada muda. Mas é justamente nesse silêncio que o caráter espiritual se forma. O ouro não nasce puro, ele é refinado no fogo. Assim também a fé. Ela é depurada no intervalo entre a promessa e o cumprimento. E enquanto esperamos, o que amadurece não é o tempo, somos nós. O tempo de Deus não atrasa. Ele ensina, ele não nega, amadurece. O que é para ser seu virá, mas não antes que você esteja preparado para não se perder no que pediu. O relógio da alma tem o ritmo da eternidade. E quando aprendemos a caminhar nesse compasso, a espera deixa de ser dor e se torna confiança. Porque o que está sendo preparado em silêncio é sempre maior do que aquilo que a pressa é capaz de conquistar. As perdas são mestras disfarçadas. Elas chegam como fim, mas sempre escondem um começo. No instante em que algo se rompe, a mente se desespera, mas o espírito sabe que há uma direção oculta se revelando.
O que chamamos de perda, muitas vezes, é apenas um redirecionamento da vida. Quando tudo desaba, não é o mundo que termina. É apenas o caminho antigo que deixa de fazer sentido. É doloroso, sim, mas também sagrado, porque a perda limpa o terreno onde a verdade poderá nascer. Muitos confundem frustração com fracasso, mas a frustração é apenas o empurrão suave que a vida dá quando tentamos seguir em uma direção que já não é nossa. Ela nos força a olhar para onde não queríamos olhar. E é justamente ali, no lugar do vazio, que o novo se revela. Quantas pessoas só descobriram sua verdadeira vocação depois de perder o emprego que acreditavam ser definitivo? Quantos corações só encontraram o amor verdadeiro depois de ver um relacionamento desmoronar? A dor da perda é o estalo que desperta a alma adormecida. A Bíblia nos oferece um símbolo profundo desse mistério. José, vendido pelos próprios irmãos, perdeu tudo o que conhecia. Foi traído, humilhado e lançado no esquecimento. Mas foi essa queda que o conduziu ao Egito, o cenário onde o propósito maior o aguardava. O que parecia destruição era, na verdade, direção. Assim é com a alma. Deus nunca subtrai sem antes preparar o terreno da multiplicação. A perda, vista pela lente espiritual, é sempre o início de uma reconstrução mais verdadeira. O problema é que o ego não sabe lidar com o vazio. Ele quer preencher, substituir, entender. Mas a alma trabalha em outro ritmo. Ela sabe que o vazio é fértil, que o silêncio é parte do renascimento. Quando perdemos algo que amávamos, perdemos também a identidade que estava ligada àquilo. E isso é necessário, pois o propósito não se revela a quem ainda está preso ao passado. A perda é o convite à liberdade, o chamado para confiar no invisível quando o visível se desfaz. As perdas não são punições, são ajustes, são maneiras misteriosas pelas quais a vida nos conduz de volta ao centro. E se você olhar com calma, perceberá que cada perda significativa foi, de algum modo, um realinhamento. O norte nunca se perde, apenas muda de forma. O que vai embora abre espaço para o que realmente pertence. E quando o luto cede lugar à compreensão, o coração descobre que não perdeu nada, apenas se libertou do que impedia o verdadeiro caminho de aparecer. Há momentos em que cumprir o propósito dói. A alma sabe que está no caminho certo, mas o coração sente o peso. É o paradoxo do crescimento. Ele traz desconforto, mesmo quando é sagrado. Muitos acreditam que o propósito sempre deveria gerar prazer, entusiasmo, leveza. Mas essa é uma ilusão moderna. O propósito verdadeiro não é o que agrada ao ego, é o que fortalece o espírito. Ele nem sempre é bonito, nem sempre é fácil, mas sempre é necessário. É o fogo que depura, o solo que amadurece, o vento que ensina a equilibrar-se. A mente busca prazer, a alma busca sentido. O prazer é instantâneo, o sentido é duradouro. E quando escolhemos o propósito em vez do prazer, a vida muda de tom. Passamos a sentir o desconforto de crescer, o silêncio de quem se transforma por dentro, a solidão de quem não é mais o mesmo. Mas esse desconforto é sinal de avanço, não de erro. É a resistência natural de quem está deixando para trás o que já não cabe. Crescer dói porque exige desapego. E o propósito, quando é verdadeiro, sempre pede que algo em nós morra para que algo maior possa nascer. A psicologia moderna confirma aquilo que os sábios antigos já ensinavam. O cérebro associa dor à ameaça, mas a alma associa dor à evolução. A zona de conforto é o território da sobrevivência, mas o propósito vive além dela. Cada vez que você enfrenta uma situação desconfortável por fidelidade à sua verdade interior, algo em você se expande. O propósito não busca o caminho mais fácil, ele busca o caminho mais íntegro. E integridade é o que resta quando o prazer se esgota e ainda assim você continua. Carl Jung escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O propósito é justamente esse despertar, o chamado para olhar para dentro, mesmo quando o mundo pede pressa.
É a coragem de continuar caminhando mesmo sem o brilho da motivação. É o compromisso com a verdade, mesmo quando ela não traz aplauso. O propósito não alimenta o ego, ele o desmonta. E é nesse desmonte que a alma encontra sua força real. O verdadeiro crescimento espiritual não está em evitar o desconforto, mas em atravessá-lo com consciência. O prazer vem e vai, mas o sentido permanece. Quando o caminho parecer difícil, lembre-se, talvez ele seja apenas profundo. A dor do propósito é, na verdade, o nascimento da autenticidade. E quando a alma aprende a caminhar mesmo sem prazer, descobre uma alegria mais silenciosa, aquela que não depende das circunstâncias, porque nasce da coerência. A harmonia entre razão e fé é a mais alta forma de sabedoria. É o ponto onde o pensamento deixa de ser obstáculo e passa a ser instrumento da alma. A razão sem fé se torna controle. A fé sem razão se torna ilusão. O equilíbrio entre as duas é o que dá firmeza à caminhada. Quando a mente entende o que o coração sente, o caos se acalma. A fé mostra o destino. A razão constrói a estrada. E é nesse encontro que a vida deixa de ser sobrevivência e se torna direção. Sêneca dizia que o homem sábio é aquele que domina a si mesmo. E dominar-se é compreender que a fé e a razão não são inimigas, mas complementares. A razão observa, questiona, organiza. A fé confia, aceita, entrega. Uma ilumina o caminho visível, a outra revela o invisível. Quando caminhamos com apenas uma delas, tropeçamos. Mas quando as duas se unem, o passo se torna firme, mesmo em terrenos incertos. É assim que nasce a serenidade, não da ausência de desafios, mas da certeza interior de estar guiado pelo eixo correto. Há uma técnica simples, mas poderosa, que expressa esse equilíbrio: parar, sentir e decidir. Parar é silenciar o ruído da pressa e dar espaço para o discernimento. Sentir é escutar o que o corpo e o coração estão dizendo sem o filtro do medo. Decidir é unir o que foi compreendido pela razão e confirmado pela alma. Essa sequência devolve poder ao interior. Ela substitui o impulso pela consciência e transforma a dúvida em clareza. É nesse gesto que o norte volta a se revelar, não como resposta externa, mas como certeza interior. A fé não pede que neguemos a lógica, e a razão não exige que neguemos o mistério. Ambas, quando amadurecidas, servem à mesma verdade. A fé oferece coragem para seguir. A razão oferece sabedoria para não se perder. Quando caminham juntas, a alma encontra equilíbrio. Não há mais medo de errar, porque mesmo o erro se torna aprendizado. A coerência espiritual é isso, a união da confiança com a lucidez. Quando a razão e a fé andam lado a lado, a vida ganha ritmo e sentido. O coração deixa de oscilar entre extremos e passa a mover-se em harmonia. Não há mais necessidade de provar, apenas de viver o que é verdadeiro. Esse é o alinhamento final, quando a mente serve a alma, quando a fé sustenta a lógica e quando ambas apontam para o mesmo norte, o da verdade interior. Nesse ponto, a jornada deixa de ser busca e se torna presença. Porque o verdadeiro norte nunca esteve fora, sempre foi o centro silencioso dentro de você. Toda jornada espiritual termina onde começou, dentro. Depois de atravessar o ruído, o medo, o controle e as perdas, a alma finalmente se reencontra com o que sempre esteve ali, o eixo silencioso que a guia sem esforço. A verdadeira bússola interior não aponta para o sucesso, mas para a verdade. Ela não busca aplausos, apenas coerência. E quando essa coerência nasce, o coração entende que o propósito nunca foi chegar, mas permanecer alinhado ao que é real. O norte não está no destino, está na presença. O livro de Provérbios ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. É o convite para descansar na sabedoria maior, aquela que não precisa de garantias para seguir. A mente busca certeza, a alma busca confiança. E quando aprendemos a confiar, mesmo sem compreender,
algo em nós se pacifica. A fé deixa de ser uma teoria e se torna respiração. A alma, que antes se agitava tentando controlar tudo, agora apenas flui. E fluir é a forma mais silenciosa de orar. Sêneca, com sua sabedoria tranquila, disse: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. Ser senhor de si não é dominar o mundo, é dominar o próprio impulso. É escolher o silêncio quando o mundo grita. É escolher a verdade quando o ego pede aprovação. É escolher a paz, mesmo quando há incerteza. A liberdade interior nasce quando o coração deixa de se mover por medo e começa a se mover por sentido. E esse sentido é o norte que nunca se apaga. O retorno à bússola silenciosa não é um gesto de fuga, mas de coragem. É o momento em que paramos de buscar respostas em todos os lugares e voltamos a escutar o que já sabíamos desde sempre. Dentro de cada alma há uma direção clara, um sussurro constante, uma presença que orienta sem impor. Quando voltamos a ela, tudo volta ao eixo. O barulho perde o poder, o medo se dissolve e o tempo deixa de ser inimigo. O que antes parecia confuso se revela como parte do aprendizado que nos trouxe até aqui. Agora, tudo se resume a um gesto simples: silenciar para ouvir. Porque a voz que guia não vem do mundo, vem de dentro. E ela sempre aponta o mesmo caminho, o da verdade, da quietude, da confiança. Que este retorno à sua bússola silenciosa o lembre de que o norte nunca se perdeu. Ele apenas esperava o momento em que você se calasse o bastante para senti-lo novamente.